Oi, meus amores, bem-vindos ao nosso programa, sempre feito com muito carinho e cuidado para vocês. E hoje a gente vai fazer um programa especial sobre o autismo, para você conhecer mais sobre isso. Esse mês de abril é o Abril Azul, que visa conscientizar as pessoas sobre o transtorno do espectro autista, o autismo. Então eu quero começar com uma mensagem para você. Eles têm uma maneira diferente de ver o mundo. Mude sua maneira de vê-los também. As crianças são especiais, assim como as aves. São diferentes em seus voos, mas todas são iguais em seu direito de voar. Quanto mais longe uma criança com autismo caminha sem ajuda, mais difícil se torna alcançá-la. Saiba interpretar os olhares, entender o silêncio. Temos muito a aprender com eles, mas principalmente que o amor não precisa de palavras. O autismo não se cura, se compreende. E é muito importante falar sobre o autismo de uma maneira positiva, não para negar as dificuldades, mas para abrir caminhos para que essas dificuldades se tornem menos frustrantes. Porque uma visão positiva se cria, restaura e gera esperança. Se você quer mudar vidas, comece mudando sua percepção e seu conhecimento sobre o autismo. Bem-aventurados os que me amam como sou, e tão somente como sou. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi, ter na vida algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar e do céu, né? Então, começando o nosso especial de Abril Azul, e hoje a gente vai receber uma representante de uma clínica escola que cuida de crianças com autismo. Vamos falar também com um autista que passou na faculdade de medicina. Vai ser muito interessante e enriquecedor. Vocês vão adorar. Fica aí que é já já. Bom, e para começar, a gente vai receber a Tamires Figueiredo. Ela é psicóloga e diretora do Centro de Reabilitação e Estimulação do Neurodesenvolvimento, a Clínica Escola do Autista de Santos, que possui gestão compartilhada entre a Secretaria de Saúde de Santos e a organização social USC Saúde. Eles atendem pacientes com autismo para que possam ser tratados de maneira individual e tenham um acompanhamento mais profundo. Eu vou receber também a Amanda de Schauer. Ela é fonoaudióloga que trabalha na clínica escola também. Elas vieram hoje nos contar um pouco sobre esse assunto que merece muito a nossa atenção. Bem-vindas aqui ao nosso programa. Obrigada. Obrigada. Você então é a Tamires, você é diretora, né, da clínica escola. Isso. Me fala um pouco o que é, primeiramente, né, para a gente entender o aluno com autismo, os pacientes, né, que vocês atendem. A clínica escola do autista ela é um equipamento do SUS oferecido pela Prefeitura de Santos em parceria com a organização social USC Saúde. E lá nós recebemos pacientes de todas as idades autistas, encaminhados através da atenção básica do município de Santos, tá? E lá ele é atendido por toda uma equipe multidisciplinar, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, é uma equipe completa que atende esse indivíduo olhando para ele como um ser biopsicossocial, né? Então nós atendemos ele dentro das suas individualidades e a Amanda, ela faz parte da nossa equipe como fonoaudióloga e vai poder explicar um pouquinho da nossa atuação com eles. Bem-vinda aqui também, Amanda. Obrigada. Você, então, faz parte, né, dessa rede multidisciplinar, que é muito importante, né, para quem tem autismo. Explica um pouco sobre isso também. Sim, é muito importante nesses pacientes autistas, né, começar uma intervenção precoce justamente por conta do atraso de fala que eles apresentam, né? Então, a grande maioria dos pacientes autistas, eles têm esse atraso de fala e o fonoaudiólogo intervém da maneira necessária com esses pacientes, né? Começando uma estimulação de linguagem. Então, mais pra frente, mesmo que adquirido essa linguagem, a gente entra com questões de habilidades comunicativas que adolescentes com o espectro apresentam. Então, é mais ou menos esse trabalho que a gente faz, né, nós fonoaudiólogos, com as crianças e pacientes com autismo. Qual, por exemplo, são as primeiras características, né, que dá para reconhecer que, por exemplo, os pais, né,
A criança pode ter algum grau de autismo e procurar uma ajuda profissional, que é muito importante, inclusive. Sim, sim. É importante prestar atenção em relação à interação social da criança, né? Se ela tem um contato de olho, né? Se ela olha. Geralmente as mães brincam com as crianças, né? Ah, filho, e conversam. Então, se a criança tem um contato efetivo de olho, né? Uma interação social com os coleguinhas, divisão de brinquedos, né? A Tamiris também pode complementar algumas coisas. O atraso de fala também é muito comum. O autismo, ele é caracterizado, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele não é uma doença, ele não tem cura. Sim. E ele é caracterizado por comportamentos repetitivos estereotipados, déficits na comunicação e interação social, enfim, todo esse conjunto, né? Não existe um exame clínico, um exame laboratorial que identifique o autismo, então o diagnóstico ele é puramente clínico e é fechado por um médico neuropediatra ou psiquiatra. E é importante, né, Tamiris, que os pais fiquem atentos desde pequeno, né? Porque quanto mais menor, né, quanto menor seja a criança e você identificar mais cedo, mais fácil, né, a probabilidade, não de tratamento, como você falou, não tem cura, sim, mas a melhora, né, dessa criança, o desenvolvimento da criança. Sim, a intervenção precoce é primordial, né? Então, os pais, quando identificam algum sintoma, converse com o médico, mas não há necessidade de esperar o diagnóstico, um laudo, para iniciar essa estimulação, essa intervenção. Então, quando detectado qualquer tipo de atraso no desenvolvimento desse paciente, ele pode começar a ser estimulado, que será fundamental para o desenvolvimento dele. E quem vocês recebem, por exemplo, a Clínica Escola? Ela foi construída por não tão muito sim, tempo, né? Foi em 2020. Qual foi o intuito, por exemplo? Quem são esses pacientes que às vezes não têm outro tipo de tratamento ou realmente uma mãe que quer algo bem individual para cada criança? O atendimento na Clínica Escola, ele é individual nas áreas da psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. E nós temos também atividades coletivas, trabalhando habilidades sociais, na parte da musicoterapia, educação física, neuropsicopedagogia. Os pacientes atendidos, todos eles têm um plano terapêutico singular traçado, são avaliados os seus déficits cognitivos, os seus excessos comportamentais e potencializadas habilidades já existentes, né? Então, nós olhamos para esse indivíduo como um todo, são pacientes encaminhados pelo SUS, então não há critério, né? Qualquer pessoa que procure a policlínica do seu bairro passa por uma consulta com o pediatra ou clínico geral, porque nós atendemos todas as idades, né? Isso que é importante. Isso. Mas crianças, adolescentes, adultos também? Sim, sim, adultos também. Nós atendemos autistas de todas as idades, trabalhando de acordo com a necessidade de desenvolvimento individual daquela pessoa. Tem gente que descobre mais tardar adolescentes, assim. Você, como fono, você vê diferença grande, né, de alguns que descobriram mais cedo para outros mais tardios? Sim, na verdade, esses adolescentes ou adultos, né, a maior parte das vezes já tem uma comunicação, né, teve alguma intervenção, então teve a comunicação, é mais essa questão de realmente essas habilidades sociais, né, então uma comunicação entre pessoas, né, apresentam essa dificuldade. Alguns, um pouco mais severos, apresentam a falta dessa comunicação. Então, aí é quando a gente entra com uma comunicação suplementar e alternativa, que a gente chama de comunicação por figuras, né? Então, a gente implementa isso de acordo com o cotidiano de cada paciente, dentro das suas necessidades, e colocando uma comunicação por troca de figuras, para que ele possa ter essa independência e essa autonomia, como já tem uma idade mais avançada e a falta da comunicação verbal. Entendi. E, por exemplo, tem vários tipos, né, de autismo. Por isso que eu acredito que por isso que chama espectro, né? Porque é individualizado, né? Cada um apresenta uma característica, né? Existem características comuns, né? Mas existem muitas também diferentes, individuais, que devem ser observadas também. Quais são os graus, assim, que vocês atendem bastante? Desde o mais leve, mais severo? Existem tipos?
A gente atende lá na clínica escola vários tipos de graus, né? Então, desde o mais leve até o mais severo. Então, um dos mais leves, digo pela minha parte de fonoaudiologia, eles têm uma comunicação mais efetiva, apresentando algumas dificuldades articulatórias, né? Então, alguns movimentos que não conseguem realizar, ou uma mastigação mais deficitária. Então, a gente acaba indo mais por esse lado. Alguns são mais velhos, um pouco mais severos e não possuem comunicação, né? Então, aí a gente entra, como eu falei, com a comunicação suplementar e alternativa. Então, varia de paciente para paciente, né? Os graus mais leves, às vezes, até desenvolvem a linguagem, então a gente não precisa desse trabalho de estimulação. E qual seria, por exemplo, Tamires, o tratamento para esses pacientes? Eu sei que, como a gente falou, é individual, mas qual seria... Quando que você sabe que tem que dar um medicamento, outro que só precisa de algo mais leve também para desenvolver melhor? Como que vocês fazem? Sim. O autismo, ele é dividido em 3 níveis, né? Leve, moderado e severo, tá? Tudo isso leva em consideração o grau de suporte que esse paciente precisa, que é nível 1, 2 ou 3, tá? A parte medicamentosa, não existe remédio para tratamento do autismo, mas sim medicações que diminuem algumas características, alguns sintomas que o autismo apresenta. Mas essa avaliação medicamentosa ela é feita pelo médico, tá? Então a equipe multidisciplinar não entra nessas questões medicamentosas, né? Cada área atua dentro da sua competência. Então a equipe multidisciplinar, por exemplo, na psicologia, trabalha a parte comportamental, a fonoaudiologia, né? No caso da Amanda, a parte da comunicação, a terapia ocupacional na parte a parte sensorial desse paciente, tato, paladar, olfato, visão, né? Então, essas áreas multidisciplinares, elas trabalham de forma interdisciplinar, então cada uma na sua área, mas sempre com objetivos em comum, isso que é o tratamento inter, né? Então todos olhamos aquele indivíduo dentro das suas necessidades, cada um colaborando de uma forma, mas sempre com um diálogo constante, com discussões de caso, né? Para alinhar as melhores estratégias de lidar com aquele paciente. Exato, né? Uma equipe, né? Como um todo, realmente, o intuito é realmente cuidar daquele paciente da melhor forma possível, né? Sim. E, por exemplo, lá na clínica, você falou que profissionais, existem psicólogos e muitos falam, por exemplo, que é uma dúvida que muita gente tem em relação ao autista, que eles não têm sentimentos. Mas, na verdade, eles têm, como qualquer pessoa. Eles só não conseguem expressar, né? E como vocês fazem para isso ser manifestado de uma maneira mais fácil para eles, né? Sim. Lá na Clínica Escola, nós trabalhamos com embasamento na ciência da análise do comportamento aplicada, que é o ABA, né? Ela é uma ciência com evidências científicas no tratamento do autismo e dentro de toda a equipe multidisciplinar, principalmente a psicologia, ela começa a trabalhar com esse paciente a partir da percepção, reconhecimento de expressões faciais, de sentimentos, né? Então, existem técnicas específicas dentro dessa análise do comportamento que trabalha com esse paciente para que ele consiga se expressar, porque sentimento, claro que eles têm, né? Isso aí é algo que nós precisamos conscientizar a população, que os autistas, eles são seres humanos comuns como todos nós, mas dentro das suas especificidades como todos nós temos, né? Então eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Mas eles são, então, seriam menos carinhosos, né? Eles só não sabem realmente expressar. Mas eles têm aquela profundidade como uma pessoa que não teria autismo? Não é uma regra. Existem autistas muito afetuosos, né? Que precisam daquele aperto, daquele abraço. A gente precisa desmistificar muito isso que é colocado, né, na sociedade, de que o autista se isola, de que o autista não quer carinho, né? Exato. Que é uma característica que hoje em dia a gente vê que não é uma característica do autismo, porque tem muitos que sim, que se expressam, que beijam, que abraçam, né? Então cada um tem essa individualidade. Eu vejo, né, alguns, né, que a gente vê bastante na internet, autismo, enfim. Eu vejo alguns que são realmente muito carinhosos e a gente precisa levar isso. Por isso que a gente está levantando essa pauta aqui tão importante no nosso programa, para justamente informar e desmistificar, né, isso daí que acontece com as pessoas de não saberem. Mas é falta de informação mesmo, né? Com certeza.
Nós promovemos agora em abril o seminário Abril Azul, né, que é autismo, inclusão, conscientização e ciência, para aproximar a população de temas relacionados ao autismo, os direitos dessa população, tratamentos com evidências científicas, desenvolvimento humano. Então, acredito que a promoção de eventos, de encontros, caminhadas, são essenciais para informar cada vez mais a população sobre o transtorno do espectro autista. Vocês fazem, além de abril, o ano inteiro, né? Campanhas também. Sim, lá na Clínica Escola, nós fazemos a articulação desse paciente não só dentro da clínica, né? Nós fornecemos esse atendimento especializado em saúde, mas nós articulamos, por exemplo, com a rede de ensino, com a rede de assistência social, isso de suporte com o paciente. De suporte com as famílias, nós orientamos esses pais, então nós temos assistentes sociais e psicólogos que atendem esses pais individualmente, em grupo, orientando eles como manejar o comportamento do filho dele em outros ambientes, né? Então, o nosso objetivo é treinar pais. Acredito que seja fundamental essa parte mesmo de estar com a família, né? De estar com amigos, que as pessoas percebam, né? Que é tão importante ter esse olhar diferente para eles, né? Com mais cuidado. Isso é fundamental também, né? Para o desenvolvimento deles, né? É importante para eles essa comunicação, né? Essa interação social. Então, é importante que eles estejam inseridos em sociedade e compartilhem de comunicar com as outras pessoas. Então, eles tenham essa interação, é muito importante. Eles terem isso, é essencial. Seja com a família, na escola, com os terapeutas, então com outros alunos. Isso é muito importante. Na Clínica Escola, nós não substituímos o ensino regular. Esse nome escola, nós trabalhamos potencializando as habilidades e trabalhando os pré-requisitos básicos de aprendizagem no ensino regular. Então, nós damos todo esse suporte para esse paciente. É importante esclarecer aqui também para todo mundo que a Clínica Escola é para dar suporte, mas eles têm a escola, né? Sim. Deles, que eles convivem, inclusive, com outras crianças que não têm o autismo. Exatamente. Né? Isso é bom para eles, né? Para sociabilizar. Sim, com certeza. Eles precisam ter contato com crianças divergentes, neurodivergentes, para poder praticar a inclusão de uma forma bem saudável. Nossa, muito especial esse papo, né? Eu fiz questão que elas viessem aqui com a gente conversar, esclarecer para você, trazer informação, né? E obrigada por vocês estarem aqui conosco. Amanda Tamires, que é a diretora, fonoaudióloga, um trabalho muito lindo de vocês. Deixa o contato de vocês para quem quiser saber mais também sobre isso. Obrigada, Paula, pelo convite. Muito importante a gente ter esse espaço para explicar um pouco que o nosso serviço ele é pioneiro na nossa região, a nível nacional, porque não existe um serviço do SUS que ofereça tratamento em aba para a população autista, né? Então é importante a gente levar esse conteúdo. E quem tiver interesse em conhecer o projeto, pode entrar em contato através de coordenação@uscsaude.com.br, que é o nosso e-mail. Existem visitas guiadas dentro da instituição para poder conhecer um pouco mais o projeto. Obrigada. Então é isso, gente. Obrigada. Voltem mais vezes também. A gente vai adorar receber vocês e falar também sobre esse assunto e outros também de cuidado com o ser humano, né? Que é muito importante. Será um prazer. Bom, e agora eu vou conversar com o Arthur Ataíde Ferreira Garcia. Futuro médico, ele é autista, tem 18 anos e foi aprovado para cursar uma faculdade de medicina. Seu sonho é ser psiquiatra e poder ajudar o maior número de pessoas. É ativista na conscientização do autismo. E nesse programa tão especial, temos a honra de tê-lo aqui conosco, falando sobre esse assunto, né, que é tão importante. Ele vai contar pra gente um pouco da história dele, falando sobre o autismo. Uma história inspiradora. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Arthur. É uma honra ter você aqui. Paula, a honra é toda minha de poder expressar um pouco mais da minha história e da causa autista no geral. É ter a oportunidade de dar mais voz para nós que somos um grupo que é tão esquecido durante o ano inteiro. E é isso que é o nosso intuito aqui do programa também, conscientizar, né, sobre saúde. Nesse mês tão especial, essa campanha maravilhosa que todos precisam conhecer, né? Campanha para conscientizar mesmo sobre o autismo. Sobre o autismo. Então me fala, Arthur, como que foi que vocês descobriram que você tinha o autismo? Foi aos 9 anos, né? Isso, foi aos 9 anos que meus pais receberam, enfim, o diagnóstico. Mas eu só fui comunicado de que eu era autista quando eu tinha uns 11 anos de idade. Eu já sabia que meu irmão era, porque assim que ele recebeu o diagnóstico, meus pais vieram me informar. E era algo que eu até já suspeitava, porque eu sempre estudei muito sobre autismo.
eu sempre tive um interesse bem grande em entender aquilo que era diferente. Uhum. E é mais difícil, né, quando você descobre mais tardio, né? E é por isso que você, acredito que queira conscientizar as pessoas para poderem ter um tratamento melhor, né, poder se desenvolver melhor, né? Quanto antes, melhor para o desenvolvimento mesmo da pessoa. Isso, o diagnóstico ele é importante, Paula, porque a sociedade ela não é feita pensando em pessoas autistas. Uhum. Ela não é feita pensando em inserir a gente no mercado de trabalho, inserir a gente no sistema de ensino. Só lembrar que se fosse uns 23 anos atrás, assim que meus pais tivessem recebido o diagnóstico, a recomendação que eles iam receber ia ser de me colocar num sanatório, colocar meu irmão também. E lá a gente ia sofrer todo tipo de tortura horripilante, desde eletrochoque até tentativa de ser lobotomizado. Então, hoje em dia a sociedade ela vem se preocupando um pouco mais em integrar a gente. E o diagnóstico é a ferramenta que garante esse acesso. Com o diagnóstico, uma pessoa autista e a sua família pode entender o que ela precisa para ser alfabetizada, as necessidades que ela tem, que são diferentes das outras crianças, o que ela prestou, ela vai entender todas as coisas que ela vai precisar para ter a mesma integração social que as outras crianças já têm. Porque é um esforço que nós temos que fazer sozinhos, já que a sociedade não se preocupa em integrar. Mas quando você deixa todo o esforço para uma pessoa sem nem dar as ferramentas, se torna algo quase impossível. E esse que é o seu objetivo, né? Isso. Realmente as pessoas, é isso que a gente também quer conscientizar, né? Elas têm um estigma diferente, né? Elas não sabem sobre o assunto, acham realmente, como você falou, que de repente é mais agressivo. E existem vários tipos, né? Tem como o seu, acredito que mais leve, moderado, mas todos são, se você conhecer, né, a pessoa e dar acesso a ela para ela poder se expressar, com certeza vai ter resultados maravilhosos, como você, né, que é um exemplo. Que história linda, realmente. Eu li sua história, né, me inspirou bastante, é por isso que eu quis te trazer aqui no nosso programa, né, para inspirar, né, o pessoal que assiste, né, que eu gosto de passar realmente isso, histórias inspiradoras. E como que foi entrar na faculdade? Foi seu sonho, né, ser médico? Meu sonho sempre foi ser médico. Minha mãe ela tem uma doença incurável. Então eu sempre quis fazer medicina já pensando em ajudar os outros. Uhum. Só que quando eu descobri que eu era autista, eu percebi qual que era o meu objetivo nesse mundo. Percebi que todas as coisas que eu passei podiam ter sido evitadas se existisse uma maior conscientização. O preconceito, a ignorância, a exclusão, o ostracismo ao qual eu sempre fui colocado, era resultado de pessoas que às vezes não faziam nem por mal, mas sim por não conhecerem, não entenderem o que era diferente. Como psiquiatra, eu vou estar na linha de frente, na conscientização, vou estar na linha de frente entregando informação, fazendo com que pais que recebam o diagnóstico dos seus filhos tenham acesso a tudo o que eles precisem para inserir suas crianças na sociedade, para garantir que elas consigam desenvolver todo o potencial incrível que elas têm. Pessoas autistas são pessoas, assim como as outras. E pessoas têm um potencial incrível. A humanidade tem um potencial infinito. A gente vê isso desde o início, desde que o mundo é mundo. Como você, né, que é tão inteligente. A gente até conversou aqui antes. Nossa, maravilhoso. Tudo que ele fala também sobre a vida, sua determinação e também esse gesto lindo, esse propósito, né, de ajudar outras pessoas da mesma forma que te ajudam também e que você se descobriu, né, como autista. Bom, então deixa seu contato aqui para quem quiser te seguir, quem quiser entrar em contato também. Meu Instagram é Arthur_Ataide_Ferreira_Garcia. E olha, Paula, só tenho a dizer que isso tudo é muito recíproco. Mais amor ao próximo, né? Cuidar do outro, como a gente sempre diz. Bom, e agora eu quero dar uma dica para vocês de restaurante, a Churrascaria Tertúlia. Tem anos e anos de tradição, que é um lugar que aquece meu coração, que eu já conheço. Então eu gosto de recomendar para vocês, que foi maravilhoso, uma experiência incrível. E eu acho que é assim, restaurante tem que ter essa experiência, desde a entrada, os pratos, variedades, rodízio impecável e claro, as carnes, né? Cortes de carnes maravilhosos. Eu vou mostrar como foi minha experiência para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não conhece ainda, vai conhecer. Pois eu tenho certeza que muita gente já conhece, que é uma churrascaria de muita tradição em Santos. Vamos ver.
vocês estão vendo essa experiência deliciosa em todos os sentidos. Logo na entrada a gente já vê o restaurante bem amplo, né? Com a recepção dos garçons. Todo mundo é muito bem acolhido no restaurante, nessa churrascaria maravilhosa, que você já vê várias entradas, frios, para acompanhar o prato principal, que é, claro, a carne, né? A churrascaria com variedade de carnes, todos os cortes que a gente ama, e os garçons são muito dinâmicos, estão sempre na mesa, querendo saber como vocês estão. E então é realmente um ambiente muito agradável, muito aconchegante para você ir com a sua família, com seus amigos. Como vocês estão vendo, vários tipos de carnes, né? Vários cortes nobres da carne, passando várias vezes em todas as mesas, e vocês não têm ideia do sabor. É maravilhoso. Com certeza eu recomendo uma das churrascarias mais diferenciadas, principalmente também da Baixada Santista. Aqui em Santos é tradição a churrascaria Tertúlia, que tem muita variedade de comida e é muito bom. E junto com os frios, né, que estão à disposição para quando você quiser pegar, voltar, repetir as carnes que são servidas no rodízio, tem também os acompanhamentos, os pratos quentes, muitas variedades também, que eles vão servindo no rodízio. Batata frita, polenta frita, banana milanesa, uma delícia, anéis de cebola, arroz carreteiro, queijo derretido, muita coisa boa para acompanhar também, pastelzinhos de carne, uma delícia. É só você pedir, eles trazem também na mesa para vocês a carne que você solicitar, que você tiver com vontade de comer novamente, e é uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E claro que eu não poderia deixar de experimentar os drinks da casa. Se você for comer, pede também drink, que eu não saberia escolher. É um mais gostoso que o outro, sabores diferenciados. O serviço também dos drinks é diferenciado, licor ao final. Vocês vão adorar, não pode faltar. E claro, para fechar com chave de ouro essa experiência, tem que pedir uma sobremesa, que eu particularmente amo sobremesa. Eu queria pedir todas e eu provei algumas, recomendo, uma mais gostosa que a outra. Doces diferenciados que eu tenho certeza que vocês gostam, os melhores. Tem um cardápio riquíssimo de sobremesas, vocês não podem deixar de pedir, que é uma delícia, é uma das partes mais gostosas da experiência mesmo, da churrascaria Tertúlia aqui da cidade de Santos. Vocês viram? Foi uma experiência maravilhosa, um momento especial mesmo, que eu quis dar essa dica para vocês. Então, para quem quiser conhecer, tá aqui o endereço dessa churrascaria maravilhosa, Churrascaria Tertúlia, para quem não conhece, e para quem já conhece também, para ir novamente, tá cada vez melhor. Eu quero agradecer a recepção de todo mundo responsável que recebeu a gente assim com muito carinho. Eles estão te esperando para receber vocês também e a família de vocês, amigos, porque como eu falei, eu gosto de lugares que aquecem nosso coração, né? Que a gente possa levar nossa família e as pessoas que a gente ama, né? Então você leva a sua família, seus amigos, realmente é um lugar muito acolhedor e aconchegante, e eu quis dar essa dica para vocês, e a gente te espera lá no restaurante. Bom, e hoje o nosso programa tão especial de conscientização do autismo está terminando. Mas lembrando que essa campanha é para o ano inteiro. Bom, eu quero agradecer de coração a companhia de vocês, o carinho com o nosso programa. A participação de vocês é realmente fundamental. Obrigada por estarem com a gente, porque a gente faz tudo com muito amor para agradar cada vez mais vocês. Eu estou realmente muito feliz com o nosso programa Viver Mais, que é feito para você. E sigam também nossas redes sociais e as minhas redes sociais também, para a gente conversar bastante e interagir. Mandem perguntas, mensagens, opiniões, porque o nosso objetivo é levar informação e cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Porque, como eu sempre digo, cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!